Em pronunciamento na Câmara dos Deputados, a deputada federal Cris Tonieto reagiu ao que qualificou como uma demolição em massa que estaria sendo empreendida pelo governo Lula contra os valores da população brasileira. A parlamentar apontou: estamos enfrentando uma série de dilemas e um desmonte dos nossos princípios e não sabemos o que vem pela frente. Temos que observar esse cenário pela lógica, talvez, da esperança, porque não sei onde vamos parar. Ela complementou: o grau de demolição em massa das nossas pautas e dos valores caros à população brasileira está com o modo turbo acionado. Dessa forma, a congressista avaliou que correligionários de Lula promovem uma idolatria a criminosos. Vemos também uma bandidolatria, uma luta pelo desencarceramento em massa. Tudo isso é um desmonte, é uma demolição dos nossos princípios, dos valores fundantes da nossa terra de Santa Cruz. Obviamente, tudo isso deve receber não só a nossa oposição, mas também o nosso repúdio. Neste contexto, a parlamentar salientou a necessidade de luta pela preservação dos direitos fundamentais. Dentro do parlamento, nós faremos o que pudermos para refrear esses absurdos, essas atrocidades que vêm do governo federal, porque bem representamos a população brasileira. Nossa voz deve ecoar sem ser cerceada. Não podemos ser tolhidos, não podemos ser impedidos de falar o que pensamos. Precisamos ter nossa liberdade de expressão salvaguardada. Precisamos ter nossa liberdade de expressão preservada, como inclusive reza nossa Constituição. Isso é cláusula pétrea. Temos liberdade de pensamento e de expressão. Portanto, não podemos ter limitadores, não podemos ter balizas, muito menos aqui neste espaço sagrado que é a tribuna. Nesta esteira, Tonieto lamentou os esforços voltados à aniquilação da liberdade de expressão dos cidadãos. É uma pena, é uma lástima ver ministros querendo calar a voz de pessoas que pensam diferente deles e que são opositores. Não podemos permitir isso nem tacitamente. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhora presidente, caros colegas parlamentares, muitas pessoas eu ouço aqui que, obviamente, criticam o governo Lula. Mas, por outro lado, a gente tem que pensar que hoje a gente está muito melhor do que talvez na semana que vem. Porque o grau de demolição em massa às nossas pautas, aos valores caros da população brasileira, está com o modo turbo acionado. Então, quer dizer, hoje a gente já está enfrentando
uma série de dilemas, realmente um desmonte dos nossos princípios, e a gente não sabe o que vem pela frente. Então, quer dizer, nós temos que observar, aí pela lógica talvez da esperança, né? Porque eu não sei onde nós vamos parar. Agora, o que a gente observa? Ministérios que estão aí tentando trabalhar pela descriminalização das drogas, sendo que o povo brasileiro é majoritariamente contra. Ministérios que já deixaram claro que estão aí para visar a legalização do aborto, que a gente sabe que a população brasileira é majoritariamente contra, ou seja, a população brasileira é majoritariamente cristã, é majoritariamente contra o aborto. A gente vê aí também a própria questão da bandidolatria. A gente vê a luta aí pelo desencarceramento em massa. Então, quer dizer, é um desmonte, é uma demolição dos nossos princípios, dos valores fundantes da nossa terra de Santa Cruz e, obviamente, precisa contar não só com a nossa oposição, mas com o nosso ato de repúdio e dentro desse parlamento, o que nós pudermos fazer para refrear esses absurdos, essas atrocidades que vêm justamente do governo federal, nós estaremos aqui para cumprir, até porque bem representamos a população brasileira. A população brasileira nos elegeu justamente para que a gente seja a voz aqui dentro, que a nossa voz possa ecoar, mas possa ecoar sem ser cerceada, ou seja, a gente não pode ser tolhido, a gente não pode ser impedido de falar o que a gente pensa, a gente tem que ter a nossa liberdade de expressão salvaguardada, a gente tem que ter a nossa liberdade de expressão preservada, como inclusive a nossa Constituição já reza. É a cláusula pétrea. Nós temos a liberdade de pensamento, liberdade, inclusive, como disse, de expressão. Então, nós não podemos ter limitadores, nós não podemos ter balizas aqui dentro, ainda mais aqui, nesse espaço sagrado que é a tribuna. Então, é uma pena, é uma lástima. Na verdade, a gente vê aí ministros que estão querendo calar a voz de pessoas que pensam diferente, pelo simples fato de ser um opositor. Então, quer dizer, a gente não pode autorizar, não pode permitir nem tacitamente isso. Por isso que eu sempre tenho subido essa tribuna para a gente reforçar a importância de nós defendermos as nossas prerrogativas parlamentares. Combater o bom combate passa por isso também, para resgatar a dignidade e a honradez deste parlamento que, de fato, representa a democracia. Deus abençoe a todos. Muito obrigada, senhora presidente. Obrigada, deputada. Sobre as decisões do ministro Alexandre de Moraes, ou melhor, a decisão da semana passada, que agora foi tornada pública, baseada unicamente em uma matéria jornalística, e também o pedido, a representação policial feita pelo delegado Fábio Alvarez Chor, porque ela é risível. Aqueles que estão nos acompanhando, ouçam isso. O que fundamentou parte da decisão aqui na página 3 da representação policial, diz o delegado Fábio Alvarez Chor: neste tópico, observa-se que há a concentração das pessoas envolvidas, ele está tratando dos grupos de WhatsApp, as mensagens privadas, no sentido de dissimular a atividade irregular de patrocínio da campanha como atos patrióticos, e bota entre aspas, compras de bandeiras para o ato de 7 de setembro. Não, presidente, isso aqui não tem cabimento. Como se diz no Rio Grande do Sul, é para cair os butiás do bolso. Me caíram os butiás do bolso, a gente fala no Rio Grande do Sul. Compras de bandeiras para o dia 7 de setembro foram consideradas atividade irregular identificada nas conversas de WhatsApp. Eu me pergunto, senhor presidente, o que sobra para as manifestações violentas que são organizadas pela esquerda, pelo MST, que aliás não ameaçou invadir o STF. O MST já invadiu o prédio do STF, já invadiram o prédio do Congresso Nacional, e não houve nem perto, nem 1% do que estão fazendo contra quem falou em comprar bandeiras, suponho, do Brasil, para o dia 7 de setembro num grupo de WhatsApp. Olha, presidente, é algo que não dá nem para acreditar.
Depois diz aqui o delegado, como é sabido, mensagens de apoio a atos violentos, ou seja, ele considera que supõe que seriam violentos ou violentas as manifestações, repito, que são então as do MST. Porque as manifestações de que eu participei pelo impeachment da Dilma, as manifestações que temos visto de quem vai com a bandeira do Brasil para a rua, salvo raríssimas exceções, às vezes inclusive de infiltrados, não tem nada a ver com as manifestações autoritárias da esquerda do MST. Diz aqui, apesar de serem propalados por meio de aplicativos de mensagens, não podem ser desprezados pelo Estado. Olha só, como é sabido, mensagens de apoio a atos violentos, está supondo que serão violentos, ruptura do Estado democrático de direito, nem vou falar da minha contrariedade à utilização dessa expressão, o Estado é de direito e se defende a democracia, mas tudo bem, não é um Estado democrático de direito. Ataques ou ameaças contra pessoas politicamente expostas têm um grande potencial de propagação entre os apoiadores mais radicais da ideologia dita conservadora. Se isso aqui não é perseguição política, o que mais é? Nunca vi uma decisão nesse sentido falando sobre os atos violentos do MST ou da esquerda, sobre o alto nível de propagação de violência entre aqueles que defendem a ditadura do proletariado a nu, ao vivo e a cores nos seus estatutos partidários. PT, PCdoB, PSOL, PSB, todos defendem o marxismo, todos defendem a ditadura do proletariado, todos são contra a democracia, todos defendem ditaduras mundo afora, todos quando chegam ao poder corrompem a democracia, como o PT fez com o Mensalão e depois com o Petrolão. Olha, senhor presidente, me caíram os butiás do bolso, como se diz no Rio Grande do Sul. Ou melhor ainda, no populacho, me caíram os butiás do bolso. Eu fico preocupado, presidente, porque nós precisamos justamente defender a democracia e as instituições. A Polícia Federal, que foi tão importante na Operação Lava Jato, e é tão importante para o nosso país. O Supremo Tribunal Federal, que é tão importante para o Brasil, como é tão importante qualquer corte constitucional mundo afora, porque defende a estabilidade do regime democrático por meio da defesa da Constituição, dos seus princípios e dos seus valores. Eu fico preocupado, senhor presidente, porque quando eu falo tudo isso, podem ter aqueles que acham que estou aqui, inclusive, desconfiando das instituições como tal, não jamais, mas desconfio das pessoas. Não à toa sou liberal, e o liberal diz que o homem não é livre se o governo não é limitado, e o Estado tem de ser limitado às suas funções básicas. O Estado precisa garantir os direitos naturais e fundamentais, a vida, a propriedade e a liberdade. O Estado não pode extrapolar as suas funções a ponto de prejudicar a confiança do cidadão no Estado, a confiança do cidadão nas instituições. Não é isso de que se trata este meu discurso. Pelo contrário, eu defendo a estabilidade institucional, eu defendo o equilíbrio entre as instituições, eu defendo a harmonia entre os poderes, e é por isso que chamo a atenção àqueles que seja no Parlamento, na Polícia Federal, no Ministério Público, que não tratei aqui, mas poderia ter falado também, ou no Supremo Tribunal Federal, tem por meio de suas decisões, suas posturas, suas falas, que quer que seja desafiado a estabilidade institucional e promovido perseguição política. Eu aqui digo, senhor presidente, e fiquei ansioso pelo dia que chegaria a esta tribuna nessa segunda-feira para falar, porque na semana passada, quando ocorreu tudo isso, não havia sessão. Digo aqui alto e bom som, senhor presidente, precisamos, como parlamentares, colocar a bola no centro do campo, como se diz no futebol, e estabelecer aquilo que é de fato a harmonia e a relação independente entre os poderes, e defender as nossas instituições, denunciando quem as ataca, onde quer que seja, ainda mais com argumentos,
risíveis, absurdos, patéticos, como esses trazidos nesta representação da Polícia Federal e nesta decisão do ministro Alexandre de Moraes. Obrigado. Com a palavra,